Volume 1, Capítulo 2. Então era verdade? Isso é, ela disse que viu o médico entrar no quarto deles com os próprios olhos. Mal tomou um gole de sopa e ouviu. Centenas de garçonetes tomavam café da manhã na vasta sala de jantar. A refeição consistia em sopa e mingau de grãos mistos. Ela estava ouvindo as duas mulheres na diagonal à sua frente enquanto trocavam fofocas. As mulheres se esforçaram para parecer decepcionadas com a história, mas foi uma curiosidade indecorosa que iluminou seus olhos. Ele visitou Lady Gokuyo e Lady Lihua. Meu Deus, os dois? Mas são apenas 6 meses ou 3 meses, não é? Isso mesmo, talvez seja realmente uma maldição. Os nomes eram das duas consortes favoritas do imperador. 6 meses e 3 meses eram as idades dos filhos das senhoras. Os rumores eram abundantes no palácio. Alguns deles surgiam do desprezo pelos companheiros de Sua Majestade e pelos herdeiros que eles lhe deram. Mas outros tinham mais o sabor de uma simples história de fantasma. O tipo de conto contado durante crises de verão para vender o calor esfriando o sangue. Deve ser, caso contrário, porque 3 crianças separadas teriam morrido. Todos os descendentes em questão nasceram de consortes, isto é, eles poderiam, em princípio, ter sido os herdeiros do trono. Uma das próprias vítimas nasceu de Sua Majestade antes da sua ascensão, enquanto ainda vivia no Palácio Oriental, e mais 2 desde que assumiu o trono. Mas todas as 3 faleceram na infância. A mortalidade era comum entre crianças, é claro, mas era estranho que 3 descendentes do próprio imperador morressem tão jovens. Apenas 2 filhos, os 2 consortes Gokuyo e Lihua, ainda sobreviveram. Envenenamento, talvez? Mamau refletiu, bebendo seu mingau, mas concluiu que não poderia ser, afinal, 2 das 3 crianças mortas eram meninas. E numa terra onde apenas os homens poderiam herdar o trono, que razão havia para assassinar princesas? As mulheres infentes a Mamau estavam tão ocupadas conversando sobre maldições e azarações que eles pararam de comer completamente. Mas não existem maldições, pensou Mau. Foi estúpido, essa era a única palavra para isso. Como você poderia destruir um clã inteiro com uma maldição? Tais questões beiravam o herético, mas a perícia de Mau, ela sentia, constituía a prova deste pronunciamento. Poderia ter sido algum tipo de doença? Algo transmitido pelo sangue, talvez? Como exatamente eles morreram? E foi então que a empregada desligada e quieta começou a conversar com a tagarela companheira de jantar. Não demoraria muito para Mau se arrependesse de ter sucumbido à sua curiosidade. Não sei a história toda, mas ouvi dizer que todos eles definharam. Aparentemente inspirada pela demonstração de interesse de Mau, Chayolan, a empregada tagarela, passou a lhe trazer regularmente os últimos rumores. O médico tem consultado a Lady Lihua com mais frequência do que a Lady Gokuyo. Então acho que a Lady Lihua deve estar pior. Ela limpou a moldura da janela com um pano enquanto falava. A própria Lady Lihua? Sim, são mãe e filho. Mau supôs que o médico prestava mais atenção em Lady Lihua, não necessariamente porque ela estava mais doente, mas porque o seu filho era um pequeno príncipe. Consorte Gokuyo deu à luz a uma princesa. O afeto imperial recaiu mais sobre Gokuyo, mas quando uma criança era menino e a outra era menina, ficava claro que eles deveriam receber tratamento preferencial. Como eu disse, não sei de tudo, mas ouvi dizer que ela tem dores de cabeça e de estômago, e até algumas náuseas. Satisfeita por ter divulgado todas as suas mais recentes informações, Chayolan ocupou-se com outra tarefa. Em agradecimento, Mau deu-lhe um chá aromatizado com alcaçuz. Ela fez isso com algumas ervas que cresciam em um canto do jardim central. Tinha um cheiro fortemente medicinal, mas na verdade era bastante doce. Chayolan ficou emocionada. As criadas tinham muito pouca oportunidade de desfrutar de coisas doces. Dor de cabeça, dor de estômago e náusea. Mau tinha algumas ideias sobre que doenças que isso poderia pressagir, mas ela não tinha certeza. E seu pai nunca se cansou de adverti-la para não pensar com base em suposições. Talvez eu apenas faça uma visita a ela. Mau estava determinada a terminar o seu trabalho o mais rápido possível. O Palácio dos Fundos era, na verdade, um lugar vasto, abrigando mais de 2.000 mulheres e 500 eunucos no local. Trabalhadores inferiores como Mau dormiam 10 por quarto, mas os consortes de classificação inferior tinham seus próprios aposentos. Os de classificação média tinham edifícios interiores para si e os consortes de classe mais alta praticamente tinham seus próprios palácios, complexos extensos
incluindo refeitórios e jardins, grandes o suficiente para fazer uma pequena cidade parecer pequena. Assim, Mau Mau raramente saía da zona oriente para onde vivia. Não havia necessidade. Ela não tinha tempo nem meios para partir, a menos que fosse enviada para alguma missão. Bem, se eu não tiver uma tarefa, terei que arranjar uma. Mau Mau falou com a mulher segurando uma cesta. Essa cesta tinha fino seda que teria que ser lavada na área de serviço do bairro Oeste. Ninguém parecia saber se havia algo diferente na água de lá, ou talvez nas pessoas que lavavam a roupa. Mas aparentemente a seda logo ficaria arruinada se fosse manuseada aqui no bairro Leste. Mau Mau entendia que a seda se degradava mais ou menos dependendo de ser seca ao sol ou mantida na sombra, mas não sentia necessidade especial de contar isso a ninguém. Estou morrendo de vontade de dar uma olhada naquele lindo eunuco que dizem que mora na área central, disse Mau Mau, invocando um dos outros rumores que Shyamalan mencionara de passagem. E a mulher entregou-lhe a de bom grado a cesta. As chances de algo parecido com romance eram um pouco raras nesse lugar, de modo que até mesmo os eunucos, homens que não eram realmente homens, logo se tornaram motivo de desmaio. De vez em quando, contava-se até história de mulheres que se tornavam esposas de eunucos depois de deixarem o serviço do palácio. Presumivelmente, tudo isso era mais saudável do que as mulheres cobiçando umas às outras, mas ainda assim intrigava Mau Mau. Me pergunto se um dia vou acabar como todo mundo, ela pensou consigo mesma. Ela cruzou os braços e grunhiu. Assuntos românticos tinham pouco interesse para ela. Ela entregou o cesto de roupa suja o mais rápido que pôde e então um prédio laqueado de vermelho na área central apareceu. Esculturas estavam por toda parte. Cada pilar parecia uma obra de arte em si. Cada detalhe foi atendido de modo que o conjunto era muito mais refinado do que qualquer outra coisa nas periferias do bairro oriental. Atualmente, os maiores aposentos do Palácio dos Fundos eram ocupados pela consorte Lihua, a mãe do príncipe. O imperador não tinha uma imperatriz propriamente dita, o que fazia de Lihua a única de suas mulheres com um filho, a pessoa mais poderosa aqui. A cena que Mau Mau descobriu parecia ter vindo da própria cidade. Uma mulher fulminou. Uma baixou a cabeça desanimada, enquanto outras se agitaram e se preocuparam. E um homem tentou fazer a paz entre todos eles. Não é muito diferente de um bordel, pensou Mau Mau. Uma observação fria tornada possível por seus status de terceira, se não de curiosa. A mulher chateada era a pessoa mais poderosa do Palácio dos Fundos, e a que pendurava a cabeça era a segunda mais poderosa. E as mulheres exigentes eram atendentes. O homem, sem dúvida um homem que não é mais neste momento, quem intercedeu foi o médico. Tanto Mau Mau percebeu pelos sussurros que ouviu e pelo estado geral das coisas ao seu redor, a primeira mulher teria que ser a consorte Lihua, mãe do príncipe imperial. E a segunda mulher seria a consorte Gokuyo, abençoada, embora não tão abençoada quanto Lihua, com uma filha. Quanto ao médico eunuco, Mau Mau nada sabia sobre ele, mas ouvira dizer que em todo esse grande palácio havia apenas uma pessoa que poderia realmente ser chamada de praticante de medicina. Isso é obra sua. Só porque você teve uma menina, você colocou na cabeça amaldiçoar meu príncipe até a morte. Um belo rosto distorcido pela raiva é algo assustador. Olhos tão furiosos quanto os de um demônio, em um rosto tão pálido quanto a de um fantasma. Se voltaram para a bela Gokuyo e colocou a mão em seu rosto. Lá havia uma marca vermelha sob seus dedos. Ela havia, Mau Mau supôs, levado um tapa com a mão aberta. Isso não é verdade, e você sabe disso. Minha Xiaoling está sofrendo tanto quanto seu filho. A segunda mulher tinha cabelos ruivos e olhos cor de esmeralda, e respondia às acusações com calma, referindo-se à jovem princesa Lingli por um apelido carinhoso. A aparência da consorte Gokuyo sugeria uma grande quantidade de sangue ocidental em suas veias. Agora ela levantou a cabeça e olhou para o médico. E é por isso que eu peço para você não deixe de cuidar da minha filha também. Parecia que o próprio médico era a razão pela qual a intercessão entre as duas mulheres foram necessária. Ele passava todo o tempo olhando para o jovem príncipe aqui e a Gokuyo estava apelando em nome de sua filha. Um simpatizava com ela, mas este era o Palácio dos Fundos. As crianças do sexo masculino eram mais valorizadas do que o sexo feminino. O médico, por sua vez, parecia preso entre tentar dar desculpas e ficar totalmente sem palavras. Que patife esse vigarista, pensou Mau Mau. Deixar de perceber como as duas consortes bem na frente dele.
Como ele poderia ainda não ter percebido isso? Os bebês mortos, as dores de cabeça, as dores no estômago, as náuseas. Para não falar da palidez fantasmagórica e frágil da consorte Lirwa. Resmungando para si mesma, Mal deixou a cena estridente para trás. Preciso de algo para escrever, ela pensou. Ela estava tão ocupada pensando nisso, na verdade, que nem percebeu a pessoa passando.